Olá, meus queridos, vamos começar mais uma aula de física. Hoje o nosso tema vai ser hidrostática, ok? Eu costumo falar para o pessoal que o tema hidrostática ele é muito querido para a maioria dos alunos, por quê? De um modo geral, as experiências que envolvem hidrostática são experiências de maior facilidade, você consegue fazer com poucos materiais, então no teu dia a dia você acaba estando mais vinculado aos acontecimentos oriundos de fenômenos hidrostáticos, ok? Então vamos lá, primeira coisa, vamos definir o que é hidrostática. Hidrostática, ela estuda os líquidos em condições de equilíbrio, bem como as forças que podem ser aplicadas em corpos neles submersos. Na verdade, a hidrostática ela é um braço da fluidostática. Luciano, o que é isso? O que é um fluido? O fluido é qualquer coisa, eu coloquei uma definição para nós, que pode fluir, que pode escoar. E o fluido, a gente inclui o estado de um corpo no estado líquido ou no estado gasoso. Então, líquido e gasoso são fluidos. A hidrostática, por sua vez, vai trabalhar com o líquido, né? A gente fala o líquido em repouso, e todas as forças, né, aplicadas nesse corpo em repouso. Por exemplo, se eu tenho um copo d'água, naquele copo d'água, quais forças que atuam ali? Né? Será que essa água, né, dentro desse copo tem força-peso? Será que ali eu tenho alguma força aplicada pelas paredes do copo em relação à água? Será que ali existe a pressão atmosférica? Então essas perguntas nós vamos descobrir as respostas no desenvolver dos próximos vídeos e das aulas. Primeiro tópico. Como tudo dentro da física, nós precisamos de ferramentas operacionais. Então a ferramenta operacional de hoje vai ser a densidade, a nossa primeira ferramenta. Então vamos lá. Densidade. Densidade, a definição dela é razão entre massa e volume de um corpo. De uma maneira mais artesanal, né, menos sofisticada, a densidade seria massa por volume. Tudo bem? Eu coloquei uma definição para vocês. Coloquei assim, ó, dada certa quantidade de substância homogênea, de massa M e volume V, a determinada temperatura, define-se massa específica ou densidade volumétrica absoluta como a razão entre a massa pelo volume. Toma muito cuidado, vocês estão assistindo esse vídeo, que tem uma diferença entre densidade e massa específica. A densidade é uma característica de um corpo, ok? Sendo definida pelo quociente entre a massa do corpo e o volume do corpo. Agora, a massa específica, que é um termo que vai aparecer muito em outros exercícios, né, em questões vestibulares, é uma característica de um material, sendo definida pela razão entre a massa do material e o volume desse material. Então, cuidado que densidade dá ideia de corpo e massa específica dá ideia de uma característica de um material, de um tipo de material. Tudo bem? Mas assim, trocando por miúdos, de um modo geral, a densidade é massa sobre volume. No conceito que eu fiz para vocês, eu usei o termo substância homogênea. O que seria um corpo homogêneo? É aquele constituído por apenas um material, ele é maciço, e eu posso falar que a densidade desse corpo vai ser igual à massa específica do material que compõe esse corpo, ok?
Então a ideia de um corpo homogêneo, densidade e massa específica passam a ter ideias iguais. Existem, quando nós misturamos, né, vários, como é que eu vou usar o termo, vários materiais, para eu descobrir a densidade eu posso somar os vários tipos de quantidade de cada material e dividir pela somatória do volume de cada material. Enfim, para a gente não ficar perdendo tempo, densidade é massa sobre volume. Massa específica é massa sobre volume. Qual que é a unidade matemática disso daí? Então vamos lá. Dentro do sistema internacional, a densidade é quilogramas por metros cúbicos, ok? Unidade da massa quilograma, do volume metros cúbicos. No antigo sistema utilizado de medida, o CGS, usava gramas por centímetro cúbico. Vou dar uma dica. No dia a dia, hoje ainda usa muito gramas por centímetro cúbico. Por exemplo, a densidade da água. Na maioria do exercício vai vir 1 grama por centímetro cúbico, ok? E também nós temos a unidade quilograma por litro, que também às vezes aparece em alguns exercícios. Então, lembrando que o padrão no SI, quilogramas metros cúbicos. Para poder dar uma ilustrada nessa ideia de densidade, nós tínhamos assim vários programas aos domingos, né? Mais na minha época, eu sou mais da época da década de 90, 98, 99, que era o famoso programa do Domingo Legal, né? Que era apresentado pelo apresentador, né, falecido Augusto Liberato. Hoje quem apresenta é o Celso Portiolli. Tinha aquele grupo pessoal da física que ia muito no programa e eles faziam aquelas brincadeiras, né? Se um corpo afunda, né, ou não afunda, o famoso flutua ou não flutua. Então a ideia de um corpo afundar dentro da água está muito vinculado com a ideia da densidade dele. Se a densidade dele é maior do que a água, ele afunda. Para ilustrar, eu trouxe aqui uma imagem bem bacana, né, cômica também, do Osama Bin Laden, né, lendo o jornalzinho, flutuando ali no Mar Morto. Coloquei uma legenda para nós. O Mar Morto, localizado no Oriente Médio, é um lago enorme, formado pela água com maior teor de sal do planeta. No Mar Morto, a densidade da água salgada é muito grande e a pessoa flutua sem nenhum esforço físico. Então aí está um exemplo de densidade. A pessoa está no Mar Morto, né? A concentração de sal deixou a água com uma densidade muito grande, de alta intensidade, né? Conclusão, os corpos ali soltos conseguem flutuar com maior facilidade. Então, por que não afunda? Quando a gente faz uma comparação de afunda ou não afunda, o objeto que é mais denso do que o outro tende a afundar e o menos denso tende a flutuar. Ok? Chegamos ao fim dessa aula aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Valeu!